Algumas pessoas podem pensar que ler a Bíblia é muito simples, muito fácil, não sei para que esse vídeo, é só pegar, abrir e ler. Pronto, acabou, leu a Bíblia toda. Mas se você clicou aqui nesse vídeo, se você pesquisou esse assunto, é porque você, assim como eu, sabe que com a Bíblia não é bem assim. Existem alguns desafios no caminho de conseguir ler a Bíblia toda, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que vai te ajudar a cumprir essa meta, ou pelo menos vai jogar por terra todas aquelas desculpas que você tem para não ler a Bíblia toda. Uma desculpa agora que eu vou pedir pra vocês é pela minha voz, que talvez seja um pouco esquisita, porque essa semana eu tive uma sinusite aí pesada, acabou que eu não pude entregar aí pra vocês a melhor voz. Então eu peço pra vocês não repararem, mas eu sei que agora vocês vão reparar, então não sei se fez sentido muito falar isso aqui no vídeo. Então vamos lá! Primeiro eu vou te dar um passo a passo de 2 passos e depois eu vou te dar algumas dicas para você ir usando ao longo do ano quando você já tiver começado a ler a Bíblia. Antes de passar ao passo 1, eu quero dar o passo 0 para todo mundo ficar igual. Então o passo 0 é para aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram contato ou que já começaram a ler, mas não conseguiram continuar. Eu aconselho que você saiba o que é a Bíblia, o que é esse livro, quais as divisões que tem, quem foram os autores, em qual época que ela foi escrita. E para você saber isso tudo, eu tenho 2 vídeos aqui já no canal. Um vídeo com 5 coisas para você saber antes de começar a ler a Bíblia e um outro vídeo também com dicas para quem nunca leu a Bíblia. Um vídeo prático mesmo para você já começar a ler pela primeira vez. Então assim que você terminar esse vídeo, já corre lá, assiste esses outros 2 que eles vão te ajudar muito. Agora que já tá todo mundo igual, vamos pro passo 1. Antes de começar a ler, dá uma relembrada na história geral da Bíblia, no contextão ali dos livros, qual que é o começo, meio e fim da história. Aqui no canal já tem 2 vídeos que vão te ajudar com isso. Tem um vídeo que é um resumo do Velho Testamento e tem um vídeo que é um resumo do Novo Testamento. Ah, Isabela, mas essas dicas que você está dando, vocês estão fazendo só o seu marketing? Você quer que a gente assista todos os seus vídeos? Sim, acaba que eu quero sim. Mas não é por isso que eu estou aconselhando esse passo, é porque eu sei que realmente pode ajudar. Essa questão do passo 1, de você saber o contexto geral da Bíblia, é legal demais e é importante, porque assim, quando você for lendo, você vai se lembrar qual é o momento e para quem aquele autor do livro que você está lendo ali na determinada época do ano estava falando. E quando a gente lê um livro sabendo para quem o autor estava falando e em qual época, fica mais fácil entender. Lá nesses outros vídeos eu expliquei a questão que a Bíblia, nem sempre os livros estão na ordem cronológica, na ordem que aconteceu. Então saber o contexto geral vai te ajudar a encaixar esse livro na cronologia da história. Vou dar um exemplo aqui. Quando você chegar para ler o livro de Crônicas, você vai se lembrar que o livro de Crônicas é da época dos reis, onde havia reis já em Israel. Você vai se lembrar que nessa época dos reis teve uma divisão em que Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então isso tudo, quando você está lendo, você consegue já raciocinar e encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. Outro exemplo que eu te dou, do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, então ele está lá no grupo dos livros proféticos. Ele não está encaixado na cronologia ali do tempo, do que foi acontecendo. Mas assim que você abre lá no livro de Daniel, você vai ver de cara que ele estava na Babilônia. E aí, sabendo o contexto geral da Bíblia, você vai se lembrar, quando o reino foi dividido em 2, a Babilônia conquistou um desses reinos. Então Daniel estava na Babilônia porque a Babilônia foi conquistada. Entendeu? E se você não entendeu nada do que eu falei aqui, aí é que tu precisa, pelo amor de Deus, assistir esses vídeos, gente. Porque talvez você não conseguiu ler a Bíblia completa ainda, justamente pelo fato de você não saber essas coisas básicas. Que parecem umas coisas bobinhas, mas eu tenho certeza, sério, confia. Assiste esses vídeos que você vai conseguir ter muito mais sucesso na leitura da Bíblia. E o passo 2 que eu aconselho fazer é você escolher um plano de leitura. Eu conheço os planos de leitura também com o nome de ano bíblico. E o que é esse plano? Você vai ter ali o dia do ano e qual capítulo da Bíblia você vai ler naquele dia.
Tem muitas Bíblias que elas já vêm com esse plano de leitura da Bíblia ali no final. Agora, se você não tiver uma Bíblia como essa ou um plano de leitura como esse em mãos, você pode encontrar na internet um plano já pronto ou você pode usar um aplicativo. Vou dar um exemplo para vocês aqui de aplicativo que eu costumo usar. Esse aqui, Bíblia JFA Offline. Eu costumo ler a Bíblia mais no papel, mas eu tenho esse aqui para caso precisar. E ele tem alguns planos bem legais a Bíblia aqui, ó. Tem a Bíblia toda, tem o Novo Testamento em 3 meses, tem a Bíblia na ordem cronológica. Nesse aqui da Bíblia toda, por exemplo, você tem aqui quais os capítulos que você vai ler naquele dia e você pode ir marcando aqui. E caso você for ler no celular mesmo, aqui vamos fingir que eu tô lendo, né, e tal. Quando você volta lá, ele já marcou aqui sozinho. E uma outra coisa legal de aplicativos também é que você pode ouvir a Bíblia, caso você não queira ler naquele dia, ou se você quiser ouvir indo pro trabalho ou alguma coisa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E dá até para você acelerar aqui o áudio. E sobre os planos de leitura que tem na Bíblia, eu vou dar exemplo dessa aqui. Se você quiser saber mais sobre essa Bíblia, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando todas as Bíblias que eu já usei até hoje. E essa aqui é a Bíblia do Caleb. E no final ela tem um plano de leitura bem legal. Esse aqui é para quem não está acostumado muito a ler ou não quer ler muito por dia, acha que não vai ter tempo de ler muito por dia. Ele vai nos pontos, entre aspas, principais das histórias e você vai lendo pouquinho por dia, às vezes um capítulo só por dia ou até menos. E tem também os planos que passam por todos os capítulos da Bíblia. Esse aqui, por exemplo, vem num guia de estudo da Bíblia que eu uso. E uma outra opção de plano de leitura que você pode fazer, esse plano eu tô dando extra porque talvez pode acontecer com você o que já aconteceu comigo. Eu não tava gostando muito de ficar presa ali em ter que ler aquele capítulo naquele dia. Talvez chegava um período que era pra eu estar lendo, sei lá, o livro de Reis, mas eu queria muito ler Provérbios. Mas como eu tava presa ali naquele plano, acabava que eu não lia nem Reis nem Provérbios. Então o que que eu fiz? Eu comecei a escolher um livro que eu queria ler e colocar uma meta até qual período que eu tinha que ler aquele livro. Por exemplo, agora em dezembro eu fiz assim. Eu queria ler todas as cartas de Paulo até finalizar dezembro. Aí eu peguei e olhei quantos capítulos tinha em todas as cartas, dividi pelos dias do mês e vi, eu tinha que ler mais ou menos 3 capítulos por dia. E aí fica uma leitura mais por temas, você não fica tão preso ali naquele negócio de tem que ler do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Aí isso é uma outra opção, porque talvez você não conseguiu ler, porque também acha que fica muito preso, então é uma outra ideia aí pra você. Agora que você já deu uma revisada geral na história e também já escolheu qual plano você vai usar, o passo 3 é você escolher um horário específico para fazer essa leitura. Talvez se você deixar muito solto, qualquer hora do dia eu leio, talvez vai chegar à noite, você vai esquecer, não vai ler, aí vai acumulando aquela leitura e você vai desistir porque o plano tá lá em novembro, tu tá em fevereiro ainda. E beleza, esse é o passo a passo que eu dou pra vocês. Mas eu sei, e eu passo por isso, que não é tão simples assim. A gente escolhe o plano, a gente escolhe o horário, a gente revisa tudo mais. Mas na prática do dia a dia, ali na correria, quando começa assim o ano mesmo, a gente acaba não conseguindo ler. Então a primeira dica que eu dou. Em Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sim, ela é. Mas eu não aconselho que você vá ler a Bíblia procurando uma experiência sentimental. Pensando que magicamente naquele horário que você escolheu, você vai abrir a Bíblia e vai descer uma luz do céu. E vai iluminar a sua mente. E tudo que você lê vai te transformar. E vai falar e você vai lembrar daquilo o resto do seu dia. Seria lindo se fosse assim, gente, mas não é assim. Às vezes você vai ler a Bíblia e não vai sentir nada, nada ali vai te tocar ou falar com você especificamente. Tenha em mente que ali você está tendo um relacionamento com Deus, você está colocando aquelas coisas dentro do seu coração. E no momento que você precisar, você vai com certeza se lembrar daquilo que você leu. A outra dica que eu dou também é você sempre lembrar de orar antes de começar a ler a Bíblia. Pede a presença de Deus ali, pede para Deus te dar a concentração ali no momento para você conseguir fazer a leitura do dia. A terceira dica é sobre as dúvidas que forem surgindo ao longo da sua leitura e certamente elas virão. Aí você tem duas opções. Se você tiver mais tempo, já para ali na hora, dá uma pesquisada no assunto. Se você não tiver com tempo ali, se o seu tempo para ler a Bíblia é contado, você pode fazer ali com um lápis uma interrogaçãozinha e continua a leitura sem estresse, continua lendo
porque talvez até quando você continuar lendo, aquela dúvida já vai ser resolvida na própria leitura. Se ela não for resolvida, você já sabe que aquela parte está circulada como interrogação e você pode pesquisar depois, quando estiver mais tranquilo. A quarta dica, na verdade, é uma intriga que eu queria jogar aqui para você aqui, ó, no final do vídeo. Pá! Por que ler a Bíblia em um ano? Porque muitas vezes acontece que a gente bota essa meta de ler a Bíblia toda, completa, de capa a capa até o final do ano, e chega em março a gente não conseguiu ler. Aí o que acontece? A gente para de ler e só vai querer ler de novo quando? Em janeiro do outro ano. Então reflita, pense se esse é o melhor jeito para você. Se é melhor você ler ela de capa a capa ou é melhor você ler um capítulo da Bíblia por dia. Não importa quando você vai terminar. Inclusive tem até uma dica para vocês de um canal chamado Reavivados por Sua Palavra, onde eles leem um capítulo da Bíblia por dia. Tem vídeo sobre cada capítulo da Bíblia. Eu uso muito nos meus planos aqui de leitura. Quando eu não entendi alguma parte, eu pesquiso lá, Reavivados por Sua Palavra, Crônicas 2. Eu vou lá e vejo o comentário ali que eles estão fazendo sobre aquele capítulo. Então, assim, se tem muito tempo que você não lê, ou se você já tentou várias vezes fazer esse tipo de plano anual, talvez seja a hora de você mudar um pouco essa ideia e tentar fazer algo que se encaixe melhor na sua realidade. Isso vai te ajudar a tornar a leitura mais leve, sabe? Você não vai continuar seguindo o plano só porque tem que ler rápido, porque eu tenho que terminar a Bíblia esse ano, e aí você leu correndo, não entendeu bulhufas, mas conseguiu cumprir essa meta de ler a Bíblia toda. O ano passado, por exemplo, eu decidi fazer desse jeito. Eu não quis seguir um plano, eu quis ler com calma, pesquisar. Se eu tivesse com dúvida, eu lia um versículo só e ficava o resto do tempo que eu separei pesquisando sobre aquele versículo. Essa última dica, claro, não é para te desanimar de ler a Bíblia toda, é só para te dar mais uma visão diferente aí do que você pode fazer. Afinal, como eu sempre falo aqui nesse canal, para ler a Bíblia a gente tem que ter estratégias, a gente tem que fazer coisas que burlam as nossas desculpas. Agora comenta aqui embaixo pra mim, já aconteceu de você começar a seguir um plano anual e aí chega lá pra fevereiro, você já desistiu? Você fica um tempão sem ler a Bíblia porque você sentiu que fracassou da sua leitura do plano anual? Se inscreve aqui no canal que eu ainda vou trazer nas próximas semanas um vídeo sobre como eu faço meu devocional e nele eu vou mostrar como eu decidi fazer esse ano. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!